Curitiba, sou artista visual, venho trabalhando com salões de arte, com exposições, venho trabalhando a partir de 2000 para cá, que daí eu venho entrando em salões do estado e tal. E esse projeto de agora, a gente começou em 2016, ele foi escrito e passado para a seleção do PAIC, que é Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Prefeitura de Curitiba, junto com a Fundação Cultural de Curitiba e um apoio também da Celepar. Eu passei nesse projeto, né? Passamos por esse projeto com a produtora Tereza Oliveira e então a Celepar apoiou o projeto, por isso houve a possibilidade de fazer tanto todas as obras quanto essas filmagens, quanto o catálogo. E o que eu proponho? Eu venho de uma poética, trabalhos que eu já me inspirava, ligados à memória da minha mãe. Em 2005, eu fiz uma série de quadros que se chamava Retalhos que Pertencem. Eu ia nas casas de estofaria, de decoração, pegava catálogos que eles não iam mais usar, costurava esses retalhos e fazia desenhos com giz pastel, com tinta acrílica, inspirada em fotografias de família do lado da minha mãe, que a minha mãe é negra, meu pai é branco, então eu me inspirei nesse lado africano da família. E não é só pela valorização do negro e tal, mas a minha mãe faleceu quando eu tinha 21 anos. E eu notei que quando eu fazia esses trabalhos ligados a retalho, era uma forma de estar me aproximando da memória dela, porque ela tinha uma loja de roupas quando eu era criança e a gente ia em desfiles juntas. E ela escolhia as roupas, né, dos desfiles, e depois na hora de comprar mesmo eram com tabelas de retalhos que ela escolhia e eu ajudava ali como criança. Então eu cresci nesse universo. Então essa proximidade com o retalho é um afetivo da minha mãe. E essa primeira série foi em 2004, 2005, né, o Retalhos que Pertencem. De lá para cá, daí eu me dediquei mais à pintura, que as galerias não tinham essa abertura tanto para o tecido, né? Mas ele já era considerado como arte contemporânea, porque eu já tinha ganhado prêmios com essa série. Mas eu fui mais para a pintura, e essa pintura que tem uma característica de cores fortes, uma coisa neopop, né? Cores neon e tal. Mas eu sempre quis voltar para o tecido, na arte. E nesse tempo essa exposição foi tão marcante para as pessoas verem aquele retalho e tal, que as pessoas começaram a me dar de presente tecidos. Então, esse penoar da minha avó, eu não queria me desfazer, vou dar para você, uma hora você vai fazer alguma arte com eles. Essa coleção de chapéu é tão linda, eu não quero jogar fora, vou dar para você, você pode fazer alguma arte com eles. E assim foram, desde 2005 até eu voltar a trabalhar com esse material, que foi 2014, imagine 10 anos guardando essas coisas. Então, em 2013, eu fiz essa série chamada Ninho, que o que é o ninho? Né? É o local coletivo ali de nascimento, de chocar, então é o local de aconchego. Né? Esse aconchego, esse acolhimento é o amor de mãe, o amor de irmãs, é uma coisa muito feminina. Né? Então, dos ninhos, que eu comecei a pintar ninhos da minha imaginação, comecei aqui, né? Aí, em 2016, eu fiz um projeto com outros artistas que bordavam. E elas me chamavam porque sabiam que eu bordava com máquina. Então, eu faria o bordado de máquina e elas fariam o bordado manual. E a gente entrou no salão, foi selecionado, então a gente tinha que bordar muito, só que o demorado era o bordado da mão. O bordado da máquina eu fazia muito rápido, então eu comecei a ajudá-las no bordado manual. E aí que o bordado veio para o meu trabalho, porque antes eu não gostava de bordar porque demorava. Então, vocês vão ver que tem muito bordado na exposição toda, tem momentos que é só pintura, porque eu venho do desenho e da pintura, mas esse bordado, para eu dar conta de ficar pronto, eu então tive que chamar mais 8 mulheres.
Então tem mais 8 artistas assistentes que trabalham com bordado. Algumas têm característica mais de um tipo de bordado, outras de outro. Conforme o trabalho eu chamava uma ou chamava outra. E só assim que a gente deu conta de toda essa exposição. Então vocês vão ver, por exemplo, aqui eu comecei sozinha, foi quando eu vi o trabalho que ia dar, porque isso é uma tela de pintura. E ela é preparada para pintura, então para furar com a agulha ela é dura, né? E ela já estava esticada, ela ficou como um grande bastidor, só que com a dureza de furar. E aí eu comecei com alguns pontos simples, porque eu até vou mostrar para vocês. A minha quantidade de pontos que eu sei. Ó, eu só sei essa quantidade aqui. Mais que isso é invenção. Então, tudo que vocês olharem no quadro é um ponto que mistura em outro, é muito da criação. É essa liberdade. Por exemplo, uma das minhas assistentes, eu vou mostrar lá em cima nos trabalhos, ela começou, a Sueli, né, com o bordado normal, e aí ela aprendeu comigo a gente se libertar. E ela borda muito melhor do que eu, né, porque ela já tinha o conhecimento, mas na hora de inventar ela tem mais prática e velocidade do que eu. Então deu para fazer bastante coisas juntas. É isso que eu falo para elas também. Por enquanto são as técnicas básicas, né? Da partir disso, daí você começa a criar, né? Ah, vocês vão ver que dá para fazer muita coisa. Então aqui começa eu bordando sozinha, depois ela já veio me ajudar e era assim, Cláudia, o que eu faço agora? Ah, vamos fazer aqui. Qual tipo? Ah, um tipo arroz, o cheio. Tem uns que eu não sei o nome, então eu falava aquele que parece uma taturaninha e não sei o que, e assim a gente foi se comunicando. Aí, o nome dessa obra é Slow Moticon. Por quê? Porque quando a gente fala na internet, no Facebook, tudo não aparece a cara da gente numa bolinha? Aquilo, ou o próprio emoticon do sorriso, do triste, não é para fazer uma velocidade de comunicação? Então, o emoticon, ele serve para ganhar tempo na velocidade de comunicação. Esse aqui é um slow emoticon, do slow motion. Ele é uma comunicação lenta. Você vai olhar com calma, você vai ver com calma, você vai ver tanto esse lado quanto esse lado aqui, se quiserem ver. Aí vocês vão ver os nós que surgem. É uma coisa para o tempo ser mais... Você dedicar o tempo para beleza, para arte, para conhecimento. Não ser uma comunicação rápida, né? A grande maioria dos pontos ali vocês já conhecem. Ah, vocês vão ver que são simples. O que muda? O que muda é a junção. Aqui, por exemplo, são cores mais fortes e mais... os fios mais sintéticos, que também tinha a ver com o meu trabalho, essas cores bem fortes. Então, pode ver que as cores são mais lisas, não tem tanto detalhe quanto lá. Então, aqui foi valorizado esses fios dourados, prateados, o fio sintético mesmo. Ai, meu Deus do céu. Olha, tudo isso aqui vocês já conhecem, ó as estrelinhas. Isso aqui. Olha lá, eu passei um brinco, parece um Ponto brinco. cheio esse. Olha, parece um brinco, né? Coisa linda. Olha lá o Esse aqui, ponto ó. cheio. Ah, parece. Olha aqui, ó. Aqui é mais como uma aplicação uma lã, né? Esse aqui, por exemplo, a minha bordadeira não sabia fazer, eu ensinei para ela. Então é uma troca. É o que a gente fala. Quando a gente fala, como é duro, a gente fala do bordado como uma coisa da mulher, como delicado, mas aqui teve muita força. Eu adoro esse avesso. Olha que bonito. O bom desse lado é a surpresa, porque desse lado eu estou controlando o ponto que eu quero, o lugar que eu quero. Aqui a gente de propósito deixava os fios soltos para ver o que ia acontecer. Nesse ali, vocês vão ver lá em cima tem mais desses. Foi mais fácil, porque aí a pintora foi no linho sintético, porque o linho fica mais barato, né? Então ele é pintado no linho sintético e daí depois bordado.
Olha, lá não tem pintura e não tem bordado. Criação de linha. O que é isso aqui? Lembra que eu falei que eu fui guardando por 10 anos o que eu ganhava? Eu ganho muito o resto de empresa também, de confecção, já ganhei. Esse foi o primeiro trabalho de todos, né? Foi o primeiro que ficou pronto. O nome dele é 9 meses. 9 meses, né? Fica evidente. Muito lindo, né? Ele se relaciona aos 9 meses da gravidez. É como um orifício mesmo de onde brota alguma coisa. Quando eu fiz, comecei não pensando nisso. Eu comecei querendo colocar esse trabalho para fora. Mas depois eu falei, nossa, tem tudo a ver com ou tá entrando ou tá saindo. Não, eu vejo como uma coisa jorrando, como se essas coisas que eu acumulei tanto tempo não aguentassem mais segurar e elas quisessem vir para fora. E a curadora, o Yara Bartira, ela falou, você não vai fazer o resto da vida. Então a gente deu o número do 9 meses, né, para relacionar com o nascimento. E realmente até a mãe da Theo que notou, ela falou, e aqui realmente é quando estoura a bolsa e nasce. Né? E o que é isso? É tudo preso com costura, eu não tiro para mostrar o verso porque daí desmonta, mas é tudo, eu pus uma malha por baixo, fiz esse corte na tela, fiz o acabamento e aí faço toda essa costura desses objetos que eu tenho. O que é? É como uma pintura onde eu organizo lá as coisas naquele espaço pintado. Aqui são os próprios objetos organizados no espaço. É como se eu estivesse pintando com esses acúmulos de tecido, de fio. E me lembra muito umas caixas de costura. Eu tinha umas obras feitas dentro em bolsas que eu chamava de ninhos moedeiros, que eu fazia ninhos com esses restos de caixa de costura das minhas avós. Então não tem mais o ninho, né, a bolsa, mas é o ninho ainda aqui, como um ninho visto de cima com esses. Isso aqui, por exemplo, era da minha mãe quando ela era solteira, essa luva. Né? Isso aqui foi um chale que uma amiga me deu de dança flamenca, porque eu dançava, ela me deu, no fim tá aqui, né? E assim por diante. Então, ele é muito ligado ao feminino, a exposição inteira, ao corpo da mulher. Aqui a gente vê o corpo. Cada célula dessa é bordada. Ela é bordada. Tem os que são pintados, guardados dentro da célula e bordado, e tem as que são só o filó bordado. O que é essa instalação? Ela, para mim, era a teia, né? E o que é essa teia? A teia, ela, para mim, é do inseto, é um ninho do inseto, e a aranha, por exemplo, quando ela sai, ela deixa o exoesqueleto, né? Então é essa a ideia. Mas ela traz muitas reflexões mais. Eu vejo, ao mesmo tempo, aquela questão do feminino delicado, que a gente fala, tem a delicadeza do bordado, e esses cortes como se fossem cortes a laser. Então, porque a gente tem, ao mesmo tempo, o delicado e o denso e o forte. Que a mulher é isso, a mulher tem a delicadeza, mas ela tem essa densidade, essa força, né? É dela, isso. Então, essa obra, tem pessoas que falam, me lembra o Fio de Ariadne, que é o labirinto do Minotauro, como se fosse um labirinto aqui dentro de emoções. Outra pessoa falou que é como se fossem as conexões de memórias, uma memória se conectando à outra. Então, cada um faz a sua leitura, né? Esse aqui, por exemplo, eu relaciono com esse. Vamos chegar lá. Esse aqui eu relaciono com esses, justamente nessa questão de corpo e corte. Essa obra, para mim, ela representa as ecografias, né? Uma imagem de ecografia. Esses pontos são pontos de sutura. O que é a sutura? É o fechamento de um ferimento. A mulher com as suas cirurgias, com os seus órgãos. Então, ele relaciona também com esse corpo mesmo. A exposição toda é como se fosse um corpo. Esse aqui foi a última pintura que eu fiz. Ele já é diferente do outro porque é uma pintura a óleo, né? O óleo ele já dá uma matéria diferente,
como a curadora falou ontem, que eu mesma nessa obra não sinto a necessidade do bordado, porque a própria matéria da tinta óleo já faz essa espessura. E eu chamo essa de ninho do pai. Por quê? Porque a gente não é feito só de mulher, a gente não é só da matéria feminina, a gente valoriza também, né, a pessoa masculina. Então, tudo começou nessa memória da mãe, da família da mãe, mas esse aqui é o ninho do pai, né, uma valorização também. Esse aqui é legal vocês verem porque ele não está esticado na moldura. Então, esse dá para ver bem como a gente fez. Ele até fica esses machucados na tela da própria manusear, né, de manusear para furar, para bordar. Aqui também teve aquele fator de força, porque é uma tela preparada. Mesmo depois de pronto eu tive que repintar essa parte para deixar mais resistente. Mas esse também é uma das primeiras pinturas. E o que eu pensei nesses ninhos como se fosse um condomínio, né? São vários ninhos acoplados. Mas ele relaciona com o têxtil também, na questão das cianinhas, dos acabamentos, olha ali, ó, dessas barras, a passamanaria, que é como se fosse esse trabalho. E o avesso dele, vocês vão ver que ele também valoriza bastante o têxtil, na questão do caimento dos fios. Então, esse aqui teve um trabalho de avesso, porque não tem essas fitas tanto no lado direito. Então, a gente, depois de bordado, a gente colocou essas fitas para também lembrar esse universo do armarinho, né? Que são as fitas, as rendas, né? E aí também outra coisa, valorizar essa característica que é dos fios. Você não manda neles, né? Ele cai como ele quer, só se você trançar e tal, mas ele tem um caimento que é dele. O caimento do pano também, o pano é mole, então deixar nítida essa impressão do mole, do macio. Essa obra, ela está aqui de propósito porque eu queria que alguma obra se comunicasse com o exterior. Porque a gente quer que a arte seja, quando a gente faz uma obra, não é para ficar para a gente. Essa comunicação da obra, esse feedback é a parte mais importante para o artista. E essa obra colocada aqui, eu tinha a intenção que às vezes a pessoa vê a obra e não entra no museu, mas viu uma obra. E hoje uma jovem, que é estudante aqui, ela falou que ela e outras pessoas entraram porque viram a obra. E se perguntaram o que era e entraram para ver o que era e viram outra coisa, né? Porque aqui é preto e branco e aquela cor. Então aqui alguém conseguiu ver o que é? É um autorretrato. Então ele foi feito também no começo para uma outra exposição, que era uma pesquisa sobre o desenho, como que o desenho vem para o espaço. Então ele era um autorretrato. E por que o autorretrato? Por causa da textura do cabelo. Essa textura do cabelo é muito têxtil, então ela dava uma possibilidade ali do bordado e tal. Ela foi feita com um projetor desenhando a imagem primeiro, daí costurado tem uma artista chamada Verônica Filippac, que ela tem uma máquina de quilt e matelacê de 3 metros. Então ela coloca o pano inteiro no rolo dessa máquina e vem dirigindo ali, né, a máquina fazendo o desenho. Então ela fez o desenho de fundo para mim, já grudando esse pano preto aqui. Então meu trabalho foi qual? Logo depois, primeiro desenhar, aí ela costurar tudo, aí recortar, porque ela era inteira assim, preto. Aí teve toda essa parte do recorte, também já tive ajuda aqui, né? Aí quando ficou pronto, então ficou a parte aqui, essas desenhos em branco e essa parte em preta. Eu achei que não estava ainda dando a visão do desenho. E aí resolvi com a máquina fazer a costura de máquina para dar essa relação do lápis, de escrever.
Então daí foi mais um tempo, aí foi outra estagiária, artista também que terminou. Esse aqui é um ninho normal, né? Eu falo ninho propriamente dito, que foi feito antes do outro, esse era o ninho da mãe. Ai, um ninho mesmo. E ele é tinta acrílica, ele não é tinta a óleo, dá pra ver que é diferente o tipo de textura, né? Ai, meu Deus. Coisa linda. E é uma coisa, não sei se vocês repararam, nos ninhos eles estão, a maior parte das vezes, vazios, né? Então, numa conversa com a curadora, ela fala, você não está tratando só a memória da tua mãe, nesse ninho vazio, mas eu não tive filhos também. Então ela falou, você também está nesse vazio de não ter tido filhos. Então é como se eu tivesse passado por uma reflexão sobre isso e surge a obra. Né? Como se a gente tivesse que conversar sobre isso e conversa através da obra. Né? Aqui então é um equilíbrio entre pintura e bordado. Né? Porque vocês viram que nos outros vocês veem bastante a pintura. Aqui tem pintura, mas é pouco bordado, aqui já fica um equilíbrio, aqui quase vocês não veem a pintura e veem o relevo, né? Como se o bordado saísse para fora. O primeiro que foi feito foi aquele. Era uma pintura que eu já tinha, esse mais um outro, que foi mandado para uma exposição fora. E para eu não mandar uma coisa muito grande, com muito chassis, eu bordei na pintura, para uma exposição lá em Portugal. E aí, então eu digo que foi muito mais fácil que aqueles em tela, porque ele já é o linho. Então foi agreguei uma coisa ao meu trabalho no momento que eu resolvi bordar aquela pintura. Aí dela já surgem esses que daí o equilíbrio é diferente, porque lá era uma pintura já pronta. Aqui não, eu fiz pouca pintura e fui jogando bordado. Aqui que é aquela minha assistente, a Sueli, ajuda mais nesses aqui. Porque daí vocês vão olhar que tem pontos que são os que vocês aprendem, mas fica numa complexidade na hora que você muda, junta cores diferentes. E outra coisa muito boa, vocês misturam fios diferentes, porque conforme a grossura do fio, a textura do fio, ela preenche de uma forma diferente, ó, desde o fio bem fininho até um fio bem grosso, até o fio com textura. Então isso que também faz parte, essa mistura, usar o restinho que tem, né? Porque daí nesse restinho não tem regra, é o que tem. E dá para fazer coisas muito boas, muito legais. Então, aquele eu fiz antes de furar a tela, porque ali é uma tela pintada. Só que vocês querem ver? Ele tem um filó por cima. Então, antes de furar a tela, eu fiz o teste com o filó por cima da tela, por cima da pintura. Por cima da pintura. Então, é fácil? Não. Até para bordar no filó, como você vê os dois lados ao mesmo tempo, até você pegar a dinâmica para ficar bom também não é igual o pano normal. Né? Porque como você viu os dois lados, então você tem que ver como é que vai, para que lado vai, né? Então, Ai, meu Deus, coisa linda. esse aqui é o avesso feito com máquina. Então, eu pintei um ninho no outro lado. Então, esse branco é ao fundo, né? Que eu pintei para poder vir pintar por cima com a cor. Depois que eu pintei, eu costurei com a máquina do lado lá, certo? Mas quando eu virei o avesso, eu gostei mais do avesso. Então foi um momento de ter que fazer uma escolha, né? Mas ele parece uma síntese, né, de tudo, né? Não, e daí, do lado avesso, eu vim com mais bordados para valorizar o avesso e vim com pintura, como se fosse um nanquim. Lindo. Então a pintura veio depois, nos outros eu pinto antes, esse aqui a forma surgiu depois. Então olha que universo, né? Quando você começa a pesquisar uma técnica, daqui a pouco você começa a inventar em cima daquela técnica que já existe. E daqui a pouco você está com uma coisa que é tua, foi uma descoberta tua. Daqui a pouco você está ensinando para outro, né? Mas como abre, né? Quantas opções dentro da pintura e do bordado. Então, esse aqui eu já tinha feito, como eu gostei muito daquele filó bordado,
Então ia ser só o filó bordado dentro de uma caixa de acrílico. Mas dentro de uma caixa ele ia ficar como uma coisa presa. Ele era, na ideia de corpo, ele era para ser como se fossem os fluidos do corpo dentro dessa caixa. Só que ao montar, ele quase virou uma cortina lá para baixo, que as pessoas poderiam passar e tal. Mas também com essa conversa com a curadora, voltou a ideia daquele fluido, só que agora ganhando ar. Então eu tive que montar ele mais ou menos uma semana antes da exposição. Então a exposição começou em 2016, o projeto, comecei a pintar em 2017, costurar aquele de 2017, e uma semana antes ainda estava surgindo dessa forma. O que ela remete para vocês, essa forma? Ninho, que mais? Teve gente que falou casulo, né? O casulo também é como ninho. Tem pessoas que falam, o coração, eu vi o coração e tal. As crianças vieram visitar e falaram, é a noiva. É o vestido da noiva, que também é do universo feminino, né? Pra mim, quando eu montei, eu falei, surgiu o ovo. Então o ninho que estava sempre vazio, nessa última montagem, na última organização da obra, é como se nascesse, né? Então a gente até comentou, a obra ainda está viva, a exposição ainda está viva. E tem mistura também de tinta aqui, tem alguns lugares que é para você ficar na dúvida mesmo se é tinta ou se é bordado, né? Já que a obra toda é essa junção. E eu falo da diferença do andar de baixo, que o andar de baixo tem aquela luz teatral, tem aqueles vermelhos, então é uma coisa de corpo mesmo, de útero. Aqui em cima vai ficando mais leve, né? Essa obra ela está flutuando, então também vem essa coisa de uma leveza, de uma resolução, né? Uma conclusão. É uma conclusão, então não sei o que vem para frente, né? Muito lindo, né? Tudo bom? Ó, mais bordadeiras maravilhosas aqui. Que bom, vou falar de você para elas. Ai, que bom que você tá aqui. Eu resolvi porque eu vi que era só até dia 28. Eu falei, amanhã eu vou lá. Então, a Eunice também borda, e ela borda bem essas questões femininas, representação do corpo, né? Eu falei, os pontos que eu sei são os básicos, mas de você trabalhar, é só trabalhando mesmo, é só a continuidade que te dá essa expansão, né? Do movimento, da forma, né? Fazendo de vez em quando a coisa não surge. Vocês se encontram de quanto em quanto tempo? É uma vez por semana. Ah, tá ótimo. Uma vez por semana tem uma Ela passa tarefas, frequência. a gente vai quebrando a cabeça em casa. O que eu vou criar agora? E isso é legal também na questão do bastante. trabalho das mulheres juntas, que isso também é uma coisa que tem se valorizado. Tem um grupo de artistas, mulheres negras, que a gente também está com uma exposição que não tem só texto, mas tem o texto também. E é o que? Também são grupos de mulheres. Aqui não seria feito se não fosse esse grupo de mulheres juntos, né? A gente não fica todo mundo junto bordando, cada um era no momento, mas é um grupo de trabalho. E tem muito esse retorno também da mulher amiga, né, da mulher irmã, de uma ajudar a outra, o conhecimento de uma passar para outra, isso também acaba fazendo parte, né? Isso é histórico, né? Sim. Coisa que vem de muito tempo, né? Das mulheres se reunirem para tricotar, né? Enquanto conversam e fofocavam, né? E falavam dos maridos, das dificuldades e da louça, da roupa para lavar, né? De tudo que a mulher sempre enfrentou, né? Sai coisa, guarda. E aí, enquanto isso, bordando, colocando ali, né? Tudo aquilo que tá ali dentro. Está se equilibrando, né? Sim. E hoje a gente tem visto isso não só nesse ninho familiar, que a gente fala que era nas casas, mas
nas comunidades mesmo, esses grupos como o de vocês, né? Como isso também está saindo só da família, ali dentro de casa, das vizinhas, né? E como vocês estão também se equilibrando com tudo isso e crescendo juntas, né? Nós estamos todas crescendo juntas. Né? Cada vez mais unidas, né? Então, me lembrou um figurino que a gente está fazendo. Lá, além do bordado, a gente tem um grupo de corte e costura. E eu estou nele também. Tem vários aqui do bordado que estão nele. E a gente criando um figurino pro Natal, pro pessoal lá da associação. Aí vem essa questão da gente se unir, cada uma ter a sua ideia, o seu conhecimento, ou que veio lá de trás, eu sei fazer uma flor, eu sei fazer um bordado, que nem eu já coloquei bordado, né? Já tô no bordado, falei, opa, eu vou bordar. Imagina né? Então tá muito bonito. Os pontos básicos que eu falei de 6 são poucos, né? Aí eu queria fazer uma obra que ficasse mais em conta, no caso de venda, e mais rápido de fazer. Então, alguém me empresta o catálogo. Vocês podem fazer, por exemplo, tem um quadro de uma flor, alguma imagem, até com fotografias, né, da gente. Eu fiz, no caso, de uma cópia de uma das obras que está aqui. Né? Você vai num lugar que faça a impressão no pano. Não pode ser pano de algodão, que daí a cor não fica muito boa, fica desbotado. Se for um pano mais sintético, fica melhor. Então, eu falo, pode fazer um retrato de alguém ou alguma imagem que vocês gostam de algum lugar, me manda fazer a cópia. E aí, eu mandei fazer a cópia nesse linho sintético. Um tamanho, vocês viram o tamanho do quadro que é lá, né? Mas aqui é a cópia dele. E aí eu passei para começar a bordar daquele jeito que eu falei que você inventa. Então aqui é um exemplo, olha. Os pontos, aquilo que eu falei da lã, às vezes mais grossa, que ajuda a preencher mais rápido um pedaço, ou a textura de uma fita também preenche, às vezes o fio mais grosso, às vezes o fio mais fino, né? Às vezes deixa aparecer a tinta do fundo, né? Então, nesse caso foi feito assim. Aí mandei emoldurar do lado do bordado. Só que lembra aquela coisa de fazer uma opção entre frente e verso? Nesse caso eu gostei dos dois lados. Então fiz uma técnica de uma moldura que valorizasse os dois lados. Na exposição ele está mostrado desse lado, eu escolhi esse lado. Então vocês vão ver, ó, tem um fio que tem pelinho e tal, isso tudo também muda o tipo do bordado, né? Então, olha o avesso desse. Às vezes o avesso não está tão legal, quando termina eu bordo no avesso. Eu faço um bordado aqui no avesso, que valoriza aqui, que segura mais aqui. Então, essa é uma forma, às vezes você quer fazer uma coisa pequena, inspirada numa foto de alguém, em alguma imagem que vocês gostam, e o próprio bastidor daí já vira um quadrinho, né? Já vira moldura. Agora vocês vão me mostrar o de vocês. Que lindo que ficou nesse fundo cinza. Era o que nós tínhamos, né, Cláudia? A gente Mas andou. Esse é meu cachorro. Ó, o cachorro era desenhou. E quem que ensina os pontos? É a nossos professores. Nossa, professor. Você? Ela e A Raquel. eu também. Olha que Que lindo, né? Muito lindo. Eu acho assim, que não existe bordado feio. Aham. É um diferente Esse do aí, outro, que cada qual com suas características pessoais, mas tudo que é bordado é sempre lindo, porque o fio no tecido, acho que tem uma força. Que lindo, né? é lindo. Eu Muito lindo, né? Misturado assim, E que cada um lindo. coloca a sua característica. Que lindo. Aquele que gosta do fio mais grosso, aquele que gosta da delicadeza. A gente está se colocando É uma riqueza. da cor e da linha.
Nossa, mas tá muito lindo. Desde agosto só pra cá. Olha lá. Olha, ela bordou, olha. Esse é do figurino? Não, é dela, ela que bordou. Olha, A neta já tomou dela. Mas vocês sabem, Raquel, que eu pensei nisso. queremos ver isso na rua. Esse aqui, olha a minha aqui, ó. Olha o nianiada aí, ó. Esses acúmulos. Ai, Olha olha quantas nada. cores, quantas cores. Terezinha, cadê você? Cadê a Terezinha? Gente, mas esse borda Tá aqui. olha aqui, ó. Esse aqui eu inventei. Borda quando dá, né? Olha aí, lembra do trabalho com os volumes? Só que ela fez o volume já com crochê. Mais fácil do que vou copiar. Eu não fiz o meu desse porque eu não terminei daí. Tira esse. Olha aqui. Sim, olha, que lindo isso. Esse é seu? É, esse aqui. E esse filme nada. Esse outro eu primeiro comecei a falar do mineiro. Eu faço tudo assim com a minha vida. Todos aqueles bordados do Nordeste, todas essas festas folclóricas, o quanto emprega, o quanto o pessoal pode colocar desses bordados e costuras. A gente tinha que aqui fazer, a gente fala até como obra, né? Resgate de todas as festas que a gente tem aqui no Paraná e ver o que é o têxtil dessas festas, que tipo de bordados que usam, né? Tem aqui o boi de mamão e tal, pro sul. É uma riqueza